Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Querida igreja, querida comunidade, queremos também ter um momento especial de batizado nesse domingo de manhã. Quero então convidar aí os padrinhos, também a Laura, para que seja trazida para esse momento especial. Os padrinhos também, por gentileza, familiares, né? Vai cantar no coral um dia. Isso, aqui em cima, aqui em cima. Aham. Isso, padrinhos aqui desse lado. Tudo bem, querida? Né? Queridos familiares, Jesus crescia em estatura e graça na presença do Pai. O nosso desejo também nesse domingo é que Laura possa crescer em estatura e graça na presença desse Deus. Por isso eu vos pergunto, é vosso desejo que ela seja educada e instruída na fé? Então queira responder sim com a ajuda de Deus. Vamos lá. Isso, deita aqui em cima. Olha, tudo certo? Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, que é o bom pastor, que Ele te guie e te guarde em todos os teus caminhos. Vai na paz de Jesus. Amém. Vocês podem assentar. Obrigado. Obrigado. Já passou. A água nem gelada não estava. Querida. Gente querida, vamos cantar o hino de número 87 do Inário Vermelho. Vamos lá. Número 87. Nos preparando para a pregação logo em seguida. Número 87. Cantamos juntos. 87. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações,
povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Nesse domingo de manhã nós vamos conversar sobre esse tema. O que significa ser um cristão? O que significa ser um cristão? Eu ouço, por exemplo, pastor, morreu um cristão na sua igreja. O que você entende quando alguém diz isso? Ser cristão significa ser batizado, ser confirmado, participar de uma igreja, cantar em algum coral, ser uma pessoa correta, não roubar e matar. O que significa ser cristão? O jovem rico da Bíblia cumpria todos os mandamentos. Eu queria tê-lo na igreja como membro, mas não era cristão. Quando Jesus o desafiou a ser um cristão, ele foi embora. Aquele que não perde um culto aos domingos de manhã, está em dia com a sua contribuição na igreja, seja aqui ou na igreja onde você participa. Eu creio que de tudo isso que eu estou citando, milhares de pessoas fazem isso. Mas será que verdadeiramente eles são cristãos? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, a palavra cristão aparece pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 11. Então, respondendo à pergunta anterior, que tipo de cristão você é? O que faz um cristão? O que faz um cristão ser diferente dos demais? Cristão nada mais é do que uma pessoa de Cristo, senão ele não pode ser cristão. Talvez olhando para você, você diga, em outubro eu vou para as eleições, eu vou votar. Eu tenho o meu título de eleitor, ok. E talvez você diga, mas eu sou filiado a um partido político. Cristão são os partidários de Cristo. Um cristão é um seguidor de Cristo. Um cristão nada mais é do que aquele que adere aos ensinamentos de Cristo. Durante a semana eu estava pensando um pouco nessa pregação. E eu tentei lembrar que tipo de documentos eu tenho. Certidão de nascimento,
CPF, RG, título de eleitor, certidão de casamento. Tenho também certidão de reservista. E talvez tu tenhas outros documentos. Só que esses documentos, carteira de motorista, só valem aqui no Brasil. Esses documentos, eles não valem no exterior. O que vale no exterior é o passaporte. E o passaporte, diz o dicionário, é o documento oficial emitido pelo Departamento da Polícia Federal que identifica cidadão brasileiro perante as autoridades de outros países. Então não adianta você chegar com seu CPF, RG ou carteira de motorista em algum país vizinho e dizer: eu sou fulano de tal, documento, até aqui meu RG. Não vale, você tem que ter um passaporte. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que ser cristão significa que é a mais elevada designação que o ser humano pode receber aqui na terra. E seja o título glorioso, talvez de maior importância para o ser humano. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher cristã, eu sou um cristão. Mas o que difere você dos demais? Eu não vou dizer qual é o prefeito e de que cidade. Mas estava tomando um café com os amigos, encontrou-me um prefeito de uma cidade do Alto Vale, e de repente ele disse: pastor Adelmo, prazer, acompanho os seus cultos aos domingos. E disse: que legal. Eu queria dizer para o senhor que na minha cidade tem muitas igrejas. Eu disse: que bom, mas não fazem diferença nenhuma. Ele disse: ué? Tê-los ou não tê-los não faz diferença, porque não influenciam a nossa sociedade. E as pessoas que participam naquelas igrejas, entre os que participam e os não participam, não tem diferença. E eu fiquei com a minha cara no chão. E eu fiquei pensando: quantas igrejas tem em Rio do Sul? Eu fui atrás. Tem mais de 30 legalizados na prefeitura que tem CNPJ. Templos tem muito mais. Mas que diferença nós fazemos em nossa cidade? Se nós não influenciamos em nada a nossa sociedade, então nós não exercemos o papel para o qual nós fomos designados por Deus. E esse prefeito, quando eu já estava liquidado, disse para mim: pastor Adelmo, os membros daquelas igrejas falham com o seu testemunho. E eu pensei: os cristãos não estão empenhados a cumprir o papel para o qual foram designados. Alguém de fora que disse isso. Aí eu olho um pouco para o nosso país. Há tempos atrás, quantos deputados estaduais, federais, se diziam pastores, ou que são pastores na atual legislatura? Você sente alguma diferença aqui em Rio do Sul, ou na sua cidade que está me acompanhando pelo Brasil todo? Alguma diferença? Alguma diferença? A nossa vida é melhor com eles lá ou pior do que com eles lá? Se você quer assistir um programa religioso, liga a TV. E você tem culto de manhã até madrugada e a semana toda. E o que produz de diferença na nossa vida e na vida do povo brasileiro e na cultura?
qual a diferença? Qual a diferença? Que mudanças existem nas famílias, nos relacionamentos? O que muda na ética? O que muda na ética? Eu fico pensando, o tal prefeito tem razão. Também existe o cristão cebola. Existe sim. A cebola ela é muito utilizada na cozinha. É muito conhecida. Nós moramos a poucos quilômetros da capital nacional da cebola. Ela serve como tempero. Mas parece que o gosto me atrai. Tem gente até que come ela crua, eu não consigo. E tem gente que é louco por uma cebola em conserva. Mas o que é o cristão cebola? Não tem conteúdo. É só casca e camada. É ou não é verdade? Sim ou não? Vai tirando uma casca, tira outra, tira outra, tira outra. O cristão cebola é aquele que apresenta a fachada exterior. Seu conteúdo é inexistente. E ele é levado pelas doutrinas do vento. Alguém diz uma coisa assim, eu estou indo. Aí chega um outro e diz, não, isso aí é bom, eu estou indo atrás. Então ele é levado pelo vento. Mas descascar uma cebola, geralmente quando a Adri me pede para fazer isso, eu começo a chorar. E talvez uma das características do cristão cebola é que ele não produz alegria, ele produz choro, ele só produz lágrimas na vida das outras pessoas, porque ele não tem uma palavra de elogio, ele não tem uma palavra de apoio, ele não tem uma palavra de conforto, ele não consola as pessoas em dificuldades, ele apenas complica a vida das pessoas do outro lado. Por quê? Porque ele é crítico demais, ele é crítico amargo. E quanta tristeza o cristão cebola produz nos outros, porque o outro que não é da igreja, nem da Bíblia e nem da oração, ele diz, mas se eu é para ser cristão que nem ele, eu prefiro continuar sendo ateu, levo uma vida bem melhor, pelo menos eu não traio minha mulher. E aí a gente como cristão perde a fala e perdemos os argumentos. O que é ser um cristão? Em primeiro lugar, eu quero citar alguns pontos. Passos para ser um cristão. Perdão dos pecados. Ou seja, ninguém pode ser salvo sem o perdão. Se eu sou um cristão e me denomino um cristão, eu preciso ter a certeza do perdão dos pecados. Por quê? Porque a vida, ela é um livro grosso e cada dia escrevemos nele uma página. E talvez estejamos escondendo algumas páginas dos outros, mas de Deus não podemos esconder. Então, quando você diz, eu sou um cristão, então você tem que ter certeza absoluta, os meus pecados estão perdoados. Porque Jesus veio para pagar na cruz e derramar o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. Cristão é isso. Ele tem certeza que seus pecados estão perdoados e não importa o que ele tenha feito. E aí eu peço ajuda de Davi. Davi que disse no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Você sabe que não confessar pecado deixa a pessoa velha? É. Quando nós escondemos o pecado,
Nós envelhecemos. Temos 30 anos, mas parece que temos 70. É isso que Davi está dizendo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Tu sabia que não é só o joelho ralado que te faz gemer, mas também pecados fazem o ser humano gemer, gritar de madrugada, andar sempre, porque há uma dor na alma. E ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Ele não está dizendo porque jogou futebol e quebrou a perna, ele está gemendo, ou porque levou o soco de alguém. Não, ele está dizendo pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, a falta do perdão dos pecados fez ele gemer todos os dias, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ele diz mais: porque a tua mão, acompanha a leitura, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele disse: a tua mão, ó Deus, a tua justiça, os teus olhos, tudo pesava sobre mim. E ele diz mais: então confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais escondi. Nós somos especialistas em esconder coisas, é ou não é verdade? Nós somos especialistas em esconder pecado. E Davi diz, ele era rei, ele diz: olha, eu confessei o meu pecado. Vocês acham que foi fácil para ele como rei confessar publicamente o seu pecado? Não, não foi nada fácil e não é fácil. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe, amados irmãos, aqui está o pecado do adultério dele. Do adultério dele. Porque ele precisou se livrar de um marido, e ele precisou esconder que ele tinha cometido adultério com uma outra mulher. E outros pecados mais estão aqui presentes, mas adultério está presente. E ele diz: eu precisarei confessar o pecado e a minha iniquidade. Eu queria terminar esse ponto, eu tenho 4, perguntando e olhando para você: você tem o perdão dos teus pecados, sim ou não? Não precisa responder. Mas uma certeza do que é ser um cristão: ele tem certeza do perdão dos seus pecados. Ele não vai deixar de ser um pecador. Enquanto a vida, ele é um pecador, sempre. Mas ele tem certeza do perdão dos pecados. E ele tem certeza dos seus e também perdoa os outros dos seus pecados. Esse é o primeiro ponto. O que é ser um cristão? Ele tem perdão dos seus pecados, ok? Segundo lugar, passos para ser um cristão: ele vive em comunhão. Ou seja, a Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Eu vejo alguns bancos aqui vazios, bancos não, alguns lugares. Eu vejo que tem alguns membros que estão com um costume muito feio, conforme este versículo. E qual é esse costume? Deixar de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Domingo passado estava frio também, e domingo passado eu disse, vou dizer hoje também: eu oro para Jesus para que ele não volte no inverno, porque tem alguns cristãos da igreja que dizem: não posso sair de casa para ir para o céu, está muito frio. Mas para outras coisas, eles não têm frio e têm casaco. Isso é uma questão, não é uma questão de frio. Nunca é e nunca será. Sempre é uma questão de prioridade. Sim ou não? Sim ou não?
Se não tem prioridade, se isso não é prioridade, então pode ser frio, pode ser calor, pode ser primavera, ele também não vai. Porque ele usa uma bengala para andar. E nada mais. A minha unha encravada, eu não posso sair de casa. Meu nervo asiático. Mas para outras coisas não tem dor no dedão e não tem unha encravada, porque ele vai, eu vejo ele com sapatão. Não é só porque tem culto, daí dói muito, né? O que é um cristão? Ele tem o perdão dos pecados e ele não deixa de se congregar. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia eu preciso admoestar. Essa é a minha função. Para quem não está indo à igreja, está lá escrito. Porque o dia se aproxima. Que dia que está se aproximando? Da volta de Jesus. E Jesus vai voltar. Então esquece isso quando o cara chega para ti e diz assim: não, eu tenho minha fé, mas eu não vou na igreja. Não tem fé, tá? Esquece isso. Isso não tem fé. Eu não vou na igreja, eu não preciso da igreja, porque agora nós estamos vivendo a época dos desengrejados. Eu tenho muita fé, eu leio a palavra, eu oro, mas eu não preciso da igreja. Mentira! Mentira! Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, porque Jesus está voltando. E aí a parábola das 10 virgens, lembra? Chegou o noivo pela meia-noite, 5 estavam bem preparadas, aparelhadas, e 5 estavam onde? Em casa, se aquecendo do frio. E aí ficou para trás. E aí o desespero foi grande para aquelas 5, porque as outras entraram com o noivo. Então, o que é um cristão? É aquele que se congrega e tem comunhão. Amados, há bênçãos que somente recebemos quando estamos reunidos em comunidade. Quando eu falto ao culto, ao estudo bíblico, ao oásis, ao grupo de jovens, ao PG, eu perco o que está reservado por Deus naquele momento para a sua vida. Amém? Porque chegando a tentação, chegando a dor e o sofrimento, você não terá armas para combatê-las, sim ou não? E teu lugar, ele fica vazio. Eu não posso ocupar o lugar do outro em nenhum lugar da igreja, porque um carvão, uma brasa, sozinha, lentamente se apaga. E Jesus diz: onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estarei no meio deles. E é por isso que o cristão não pode isolar-se dos outros cristãos. A igreja está cheia de falhas. Eu sei, porque o culto ele é destinado para pecadores. O que é essa reunião da igreja hoje de manhã? É uma reunião de irmãos e irmãs, cristãos e cristãs, pecadores. E o céu sempre será não para os perfeitos, mas para os pecadores perdoados por Deus. Então, o que é um cristão? É aquele que não deixa o seu lugar na igreja vazio. Ele não deixa de se congregar. Pastor, quando que eu não preciso ir para a igreja? Eu acho por 2 razões. E não tem uma terceira. Por 2 razões. Por motivo de viagem ou por doença. Eu vou receber visita, mas traga a visita. Ela precisa também ouvir uma palavra. Traga a visita e mostra para a visita a igreja linda que nós temos. Ou diz para a visita, aquele cunhado que diz: domingo estou indo almoçar. Diz para ele:
Pode chegar às 11 horas. Onde é que tu está antes? Estou na igreja. Tá, então não vou. Paciência. É prioridade aos domingos de manhã ou domingo à noite. Amém? Tem que dizer para ele. Tem que dizer para ele. Para a visita, para o cunhado. Para o genro também que quer passar o domingo aí comendo nas tuas costas. E para ele, ô genro, eu vou estar em casa às 11, 11 e pouco. Já começa o almoço. Onde é que tu está, sogro? Estou na igreja. Mas tu tem que ir, claro. Então eu não vou. Paciência. Amém? Estou sendo meio duro, não, com o genro? Estou meio seco com o cunhado, não? Ele tem que saber o que você tem para fazer aos domingos de manhã. Estás entendendo? Engraçado, né? Ninguém me liga para me visitar domingo de manhã. Todo mundo sabe onde eu estou. Estou brincando. É prioridade. Amém? Terceiro lugar. Certeza da salvação. Passos para ser um cristão. Precisa ter certeza da salvação. Ah, pastor, como é que eu tenho certeza da salvação? É por esse versículo. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ah, como é que eu tenho certeza depois que eu fechar os olhos para sempre que eu vou para o céu, que eu vou para a eternidade? Como é que eu tenho certeza, pastor? Eu posso te dar a certeza. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a. Se você tem Jesus no teu coração, não importa se Deus te chamar hoje ou amanhã. Eu espero que Deus demore bastante para te chamar, porque a vida é bela, é ou não é verdade? Além do que, você comprou coberta nova, né? Quer pelo menos dormir uma semana ainda debaixo dela. E tem aquela também coberta que está sobrando, que você amanhã vai levar no Cersol. É ou não é verdade? Comprou nova, então a velha você leva lá. Ah, aquela coberta gostosa, não quero ir ainda. Mas não importa quando Deus nos chamar. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Isto é certeza. Por quê? Porque este versículo explica claramente que aqueles que têm acreditado em Jesus e aceitam a Ele como seu Senhor, Salvador pessoal, têm a vida eterna. Eles têm. E por isso eles não precisam ficar com medo diante da morte. Por quê? Porque têm certeza absoluta que eles têm a vida eterna. Eles têm esta certeza. E a Bíblia também nos garante uma coisa: nada poderá nos separar do amor do nosso Deus. Muitos cristãos têm dúvida em relação a isso. Eu queria que você não saísse hoje da igreja com nenhuma dúvida, porque esse versículo te garante isso. Leia comigo para tu não ter dúvida. Enquanto isso eu tomo uma água. Vamos lá. Aquele que... Amém? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem, não tem a vida e não tem certeza. E em quarto e último lugar, o que é ser um cristão? Significa ser sal e luz nesse mundo. Queridos e amados, Mateus 5 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre um. Então, amados, a Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Aqui não está dizendo, olha, domingo de manhã vai lá na igreja do pastor Adelmo, te comporta legal, né? Não faça nada de errado, senta lá bonitinho e tu é o sal da terra. Mas à tarde aí você vai entrar no Facebook e tem umas coisas te incomodando e você vai lá.
Mas também você vai passear, ou você vai num parque, ou você, enfim, vai fazer uma coisa, esquece o que ele falou. Não. Não dá para separar as duas coisas. A Bíblia não diz quando te é conveniente ou não, quando todos estiverem a favor ou não. Vós sois o sal da terra. Sabe, nós não podemos, como cristãos, dividir a semana em duas partes. Durante a semana, eu sou o que sou. E quando chega o domingo, eu sou uma outra pessoa, porque afinal de contas, agora eu sou um cristão. Sabe, o sal, ele é um elemento que tem uma grande utilidade. Eu não sei se depois do culto você, ao chegar em casa, vai para a cozinha. E se você fizer isso, eu tenho certeza que o sal vai fazer parte dos teus dedos, da tua alimentação. Se você fizer e for a um restaurante, você certamente vai reclamar se tiver algum alimento que não tiver o sal. Ele serve para preservar os alimentos. Eu lembro quando eu era criança, você lembra disso? Tem as crianças hoje que nem se lembram mais, nem sabem como é que era isso. Não tinha freezer, não tinha geladeira. E para preservar os alimentos, carne de porco e outra carne, então a gente precisava salgar essa carne, e aquele sal preservava aquela carne, aquela alimentação da podridão. É isso. O sal serve para dar sabor aos alimentos. E depois que o sal é colocado dentro dos alimentos, você não consegue mais enxergá-lo, porque ele se mistura. É como o cristão que não fica batendo no peito, eu sou um cristão, mas pela vida dele, pelo falar dele nesse mundo, então ele faz uma grande diferença. Qual é a função do sal? Você sabe: preservar e dar sabor. O que seria do mundo sem os cristãos? Me responda. O que seria do planeta Terra sem os cristãos que olham e estudam a Bíblia? O que seria? Você consegue imaginar? Sim ou não? José, garoto, menino, aquele da Bíblia, foi vendido para o Egito. E quando ele chegou no Egito, não estava o pai e a mãe dele esperando por ele. Mas não quero hoje pregar sobre José, talvez no outro dia. Mas o grande faraó disse um dia, José sendo um homem de Deus, nós fomos aqui no Egito abençoados por Deus, porque Deus mandou um homem, José, para abençoar toda uma nação. Lembra dessa história? Sim ou não? Talvez você tenha uma empresa que tem 300 funcionários. E de repente, você está sendo abençoado naquela empresa, porque ali tem um José, que ora e que está sendo sal e luz em meio aos demais. Você crê nisso? Sim ou não? Eu creio. Eu creio. E talvez você mora num bairro abençoado. E esse bairro está sendo abençoado por tua causa. Você crê nisso? Sim ou não? Ontem eu e a Adri fizemos um casamento num sítio aqui em Rio do Sul. E o sítio era num lugar muito alto.
Em algum momento eu me dirigi para ver a cidade de Rio do Sul, cruzei minhas mãos e orei pela cidade. Você crê nisso, sim ou não? Próxima vez que você for à torre ou algum lugar alto, olhe para a cidade, pare um minuto e diga: Deus abençoe a nossa. Deus abençoe a nossa cidade. É isso que significa ser sal e luz. Vós sois. Não dá para escolher o dia, nem o local e com quem você está. Ser cristão é isso. Eu quero finalizar, como diz a professora, vamos repetir. E você vai repetir comigo. Passos para ser um cristão. Em primeiro lugar, ele precisa ter o quê? Perdão dos pecados. Segundo, ele vive em. Terceiro, ele tem certeza da salvação. Não tem mais medo. Ele não tem mais medo. E em quarto, significa ser o quê? Amém? Amém? Você sai hoje da igreja dizendo: puxa vida, 3 estão claros na minha vida, mas falta um. E até o Natal eu quero concretizar isso. Amém? Até o Natal eu quero ter esses 4 pontos certos na minha vida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu tenho ainda algumas pequenas comunicações. Quero convidar para os corais de terça-feira à noite, 7h15 o coral dos homens e 8h15 o coral Louvarte. Sejam bem-vindos. Escola dominical para as crianças, domingos de manhã na hora do culto e domingo à noite na hora do culto no centro evangélico. É um recado para os pais. Retiro de mulheres, dias 16, 17 e 18 de setembro, em Fraiburgo, no Hotel Renard. Nós já temos um bom grupo de mulheres inscritas. Faça a sua inscrição. Será um final de semana muito top. Vamos sair sexta-feira de manhã, poder almoçar também lá em Fraiburgo, já na sexta-feira de tarde. Estamos pensando algumas coisas e sexta de noite começa o retiro. Carolina, que é a palestrante, é ótima, você não pode perder. Aqui já temos o Pai Nosso. Tem ainda uns outros avisos. A oferta do culto passado somou a importância de R$ 916, e a oferta de hoje é destinada para a missão na paróquia Espigão do Oeste, em Rondônia. Todos vocês então convidados a ofertar. Dia 22 de junho, terça-feira, encontro Edificar, às 9h30 no Centro Evangélico. Eu quero orar hoje também pela família de José Medeiros. A família enlutada está aqui no meio de nós. Se quiserem se colocar de pé, por gentileza, podem fazê-lo. José Medeiros nasceu no dia 3 de agosto de 45 em Alfredo Wagner, filho de Luiz e de Dona Maria. Faleceu no dia 9 de junho aqui em Rio do Sul, alcançando a idade de 76 anos, 9 meses e 28 dias. Deixa então enlutados os filhos, as filhas, os genros, noras, um irmão, 5 cunhados, 5 cunhadas, 30 netos e 5 bisnetos. A esta família, a nossa certeza de que Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele jamais morrerá. Esta palavra é uma palavra de consolo, mas também é uma palavra de confiança. E vocês, como família, possam confiar nesta palavra e nessa certeza de que quando Jesus voltar, José estará junto com aqueles que se encontrarão com ele nas nuvens. Que Deus abençoe. Podem sentar, obrigado. Nesse domingo queremos também orar pelo nosso tio Carlos, que está no Hospital Samaria. Quero também agradecer pela vida do Lindolfo Gutzmann, que aos 80 anos teve uma queda dentro de casa,
cuidam dos idosos. Ele precisou ser hospitalizado e operado, mas hoje já está bem, está em casa. A Dona Maria, Dona Marisha, como é conhecida, da terceira idade, também oramos por ela no Hospital Samaria. E a Dona Laura, a esposa do seu Silvio, precisa fazer uma cirurgia. Silvio, onde é que tu está, Silvio? Eu vi você. Vai ser essa semana a cirurgia? Então, tomara que dê certo essa semana a cirurgia. Hélio Lameu está aqui? Não? A família está? Do Hélio Lameu? Querem ficar em pé? Ali, né? Seu Hélio não veio hoje. Ainda não pode. Eu estou certo ou eu sonhei que ele ficou no hospital 133 dias? 133 dias. E nós oramos por vocês e por ele, sabem disso, né? Diariamente oramos junto. Hoje ele está bem? Está se recuperando. Quantos dias de UTI? Foi muito tempo, né? 50 e poucos dias de UTI, quase 2 meses. Puxa vida. Leva o nosso braço para ele, tá bom? E que nós continuamos em oração. E hoje queremos agradecer a Deus também pela vida dele, porque também é um presente. Amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Pai querido, nós queremos orar ao Senhor agradecendo pela vida do seu Hélio Lameu. Eu quero agradecer pela família e pela oportunidade também nós, pastor e igreja, tivemos para orar por ele e também pela família. Que Deus abençoe a ele. Oro também pelo tio Carlos, pela tia Lourdes, que também amanhã seguirá para o hospital em Trombudo Central. Que Deus também abençoe esta mudança e também cuide da vida dele. Abençoe também o seu Lindolfo Guzman, também a Dona Marisha, que está no Hospital Samaria, e a Laura, que também fará cirurgia durante essa semana. Eu oro também, Senhor, pelo Luca, esse menino de apenas 3 dias que foi transferido para São Paulo, já fez uma cirurgia do coração ontem e também precisa passar por outras cirurgias. Que Deus abençoe a esta família e o pequeno Luca. Eu oro também pela família do José Medeiros, que Deus abençoe. E que Deus esteja guardando também aos filhos, as filhas, os genros, as noras, os bisnetos, os netos, cunhadas, cunhados, o irmão, enfim, guarda também esta família enlutada e as demais famílias. Que Deus abençoe. Também, Senhor, oramos pelo trabalho lindo da escola dominical, professoras e professores que lá estão cuidando das nossas crianças. Que Deus abençoe. Oramos pela Laura, que foi batizada hoje. Deus abençoe também os familiares, também que estão aqui conosco. No mais, tudo que temos, colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção está na tela. Estenda a sua mão se você puder. O Senhor te abençoe e te guarde. Todos juntos? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Recolha para você a bênção do Senhor para este dia, para a tua vida, família, para esta semana. E a Bíblia diz: o que nós abençoamos, abençoado está para sempre. Podemos assentar e vamos cantar o hino final. É esse aqui: Pai de amor, eu gosto tanto de ti. Cantamos juntos, tá bem? Enquanto isso, já vai pensando quem você vai convidar para o almoço, né, para o café da tarde e também para a pizza à noite, né? Enquanto nós cantamos, nós vamos levantar a nossa oferta aqui no meio, né? Vocês têm as caixinhas, Cássio, dá uma olhada ali. Organiza isso para nós, por gentileza, a nossa oferta. Cantamos juntos. Pai de amor, gosto
gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Logo em seguida a esse culto, na capela mortuária ao lado, o sepultamento de uma membra da nossa igreja, a dona Rita Lauret. Ela faleceu aos 79 anos e logo em seguida então estaremos juntos com a família para uma palavra também de consolo, de paz e da presença de Deus na sua vida. Bom domingo, boa semana, Deus te abençoe. Tchau para você. A transmissão do culto evangélico luterano é um oferecimento B3N Colchões e Estofados, Serralheria Proust, Farmácias Gembala e Riomed, Lux Poli Tintas, Royal Ciclo, Vacelar Imóveis, Câmeras Representações, TV Mar, Jaus Produtora, Unifique. Com uma nova loja mais ampla e aconchegante, a B3N também amplia suas ofertas. Mais colchões, magnéticos ou tradicionais e linha completa de estofados, assim como chinelos, tênis e massageadores. Rua Aristiliano Ramos, 1376, na esquina, em frente ao Super Imperatriz. Neste período de maior prevenção e cuidado com a saúde, as farmácias Gembala continuam prestando serviços essenciais para toda a população de Rio do Sul, através de suas 3 unidades e também com o serviço da farmácia de manipulação. Nossos profissionais continuam trabalhando para entregar as formulações para que você possa manter a sua saúde, beleza e bem-estar. Se o cliente não pode ou não deve sair de casa para ir à farmácia, ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 3521 3050. Gembala, cuidando de gerações. Se seu equipamento eletrônico deu defeito, leve para uma empresa que tem confiabilidade e que tem mais de 30 anos de experiência. A TV Mar Componentes Eletrônicos conserta multimarcas e é representante das marcas Philips e AOC para Rio do Sul e região. Trabalhamos também com a confecção de carimbos automáticos ou de madeira, de todos os modelos e tamanhos. A TV Mar está situada na rua 15 de novembro 142, no centro de Rio do Sul.
Câmeras Representações, a sua revendedora AMG Piscinas e IG Energia Renovável. AMGE Piscinas personalizadas construídas em pastilha, vinil, tela armada e fibra, em alto padrão e mantendo o compromisso com a excelência em todos os aspectos de sua linha de produtos. IG Energia Renovável comercializa os produtos de energia solar fotovoltaica oferecidos pela WEG e utiliza de mão de obra própria para a instalação. Câmeras Representações, revendedor autorizado AMGE Piscinas e IG Energia Renovável. Telefone 988290110. O que você sonha para o seu lar, a Lux Politintas auxilia você a materializar. Venha para a mais completa loja de tintas multimarcas da região. Tintas, imobiliária, automotiva e artesanato. Temos ainda toda a linha de pincéis e uma grande variedade de papéis de parede para decorar sua sala ou quarto. Procure nossa loja na Rua Barão do Rio Branco, 219, em Rio do Sul. Conceito e qualidade. Tudo em esquadrias de alumínio, cercas, portões, sacadas e vidros temperados. Com matéria-prima de primeira linha e mão de obra profissional, a Serralheria Proust entrega qualidade à sua obra. Faça uma consulta sem compromisso. Vamos lhe surpreender. Serralheria Proust, Rua dos Caçadores, 727, Rio do Sul. Gente, vocês não vão acreditar! Por aqui na Unifique está tudo exagerado! A Unifique é a primeira operadora a trazer a tecnologia XGS Ponto para o Brasil. Agora você pode ter o plano de 2 GB de internet na sua fibra óptica. É isso mesmo! Plano Extreme 2 GB por R$ 249,90. Unifique, um plano para a família toda.